A paz do Senhor Jesus para todos, um ótimo bom dia, um dia de salvação, um dia de paz, um dia de livramento. Quero agradecer a Deus primeiramente por mais um dia que Ele tem nos concedido, um dia na sua presença. Hoje são 15/4/2025. Eu venho aqui te desejar nessa manhã que o nosso bom Deus te guarde tanto na entrada e como na saída. Você, meu amigo, minha amiga, que agora se encontra indo para o seu trabalho ou já chegou no seu trabalho, que o nosso bom Deus te leve em paz e te traga em paz, assim como levou. Que o nosso bom Deus nos guarde de toda má notícia, toda notícia que não agrada, toda notícia que não louva, toda notícia que iria tirar a nossa paz. Quero dizer para você, meu amigo, que amanheceu preocupado, preocupada, descansa o teu coração, porque hoje já deu tudo certo. Porque estaremos entregando as nossas preocupações, as nossas dificuldades na mão do Senhor. Eu tenho certeza que hoje será diferente do que ontem. Venho aqui também agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal, podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato pela sua companhia, eu sou muito grato pelos seus comentários, você que tem compartilhado, tem deixado o seu like, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal para nos dar essa força de crescimento. Também sou grato aos inscritos, que Deus abençoe, e também aos participantes do nosso podcast. Deus continue te abençoando por este apoio a todos. Estávamos aqui ontem com o nosso pastor Abraão, contando o seu testemunho de vida muito forte de verdade. Isso já está no canal, testemunho impactante do pastor Abraão. Assista lá e você será impactado em nome de Jesus. Mas nesta manhã, baseado na tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade, no nosso estado, Bahia, Salvador, cidade de Salvador, aqui no nosso bairro Plataforma, uma irmã evangélica foi vítima de feminicídio. Está aqui o casal. Quero falar algo baseado nessa tragédia, que o Espírito Santo possa confortar toda a família mesmo. Mas desde já eu quero estar orando, pedindo a Deus que Ele possa usar meus lábios para falar ao meu e ao seu coração. Nesse momento estaremos orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo e falar com você. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nesta manhã de terça-feira, queremos te agradecer pela noite que o Senhor nos guardaste, Pai, pelo sono desta noite que passou. E queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, este dia e descansaremos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma nas tuas mãos, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Fala, Deus, ao nosso coração o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 11:36, Romanos 11:36, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Para Ele são todas as coisas. Irmãos, não me cansarei de falar acerca de casamento, relacionamento. Não me cansarei de trazer no bate-papo, podcast Pastor Afonso, assunto que se refere a casamento, que está relacionado também a namoro, a relacionamento, todo sentimento. A Bíblia diz, irmãos, deixará o varão, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos não serão mais duas carnes, mas uma carne só. Irmãos, a família é um projeto instituído por Deus. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Não nasceu. O projeto da família não nasceu de ideologia, de civilização nenhuma, de nação nenhuma, de povo nenhum. A ideia de família vem do próprio coração de Deus. Deus é o dono do projeto chamado família. E nós sabemos que quem é dono do projeto é quem dita as normas. Quem dita as normas. Nós vemos no começo do mundo o Senhor criando Adão e logo após ele vai criar Eva. Às vezes nós nos perguntamos assim, ninguém pergunta por que é que nós casamos. O que é o casamento? O que é a união entre duas pessoas? O que é que se passava no coração do Eterno a criar esse projeto, esse dispositivo, casamento? Estaria Deus unindo duas espécies simplesmente para terem relações? O que é que se passava no coração do Eterno? No começo da Bíblia, nós vamos ver que todo ser vivente, a sua prole, o seu filhote, parecia com a sua espécie. Filho de largato, parecia com largato. Filho de leão, parecia com leão. Filho de águia, parecia com a águia. E quando Deus decide criar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus chama Adão e diz, multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:26 até o 28. Multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei. Quando Deus disse enchei, multiplicai-vos e frutificai-vos, foi no capítulo 1. No capítulo 1, que ainda está se falando da criação. No capítulo 1 até o capítulo 2, a terra não havia se corrompido, não tinha o pecado vai ser no capítulo 3. Deus jamais ia mandar multiplicar uma geração perversa, uma geração dessa que nós estamos presenciando. Quando Deus disse multiplicai-vos, frutificai-vos, Deus tinha um propósito no seu coração. Se o filho de leão parecia com leão, o filho de largato parecia com largato, se Adão e Eva multiplicam antes do pecado, a terra seria cheia de pessoas parecidas com Deus.
Era esse o propósito eterno de Deus. Que a terra venha a ser cheia de pessoas parecidas com Ele. E nesse projeto de encher a terra de pessoas que representassem a sua glória, Deus precisava de colaboradores. Pessoas que viessem colaborar. E quem seriam esses colaboradores? Adão e Eva. Eles seriam os auxiliares de Deus para esse projeto. Deus precisava. Eu vejo muitas pessoas falando que viu Deus, Adão, que Adão estava triste porque todos os animais tinham uma esposa e Adão não tinha. Não foi esse o objetivo. O que Deus viu que Adão precisava era de uma reprodutora que viesse nesse projeto encher a terra de pessoas parecidas com ele. Porém, o pecado foi uma intromissão terrível no projeto eterno de Deus. O pecado deteriorou, degenerou aquele ser que deveria ser parecido com Deus. Enfim, para que foi que Deus queria unir o casal para reproduzirem filhos parecidos com ele. Hoje, o sentido casamento, ou seja, o sentido original, genuíno, chamado casamento, se perdeu. Se perdeu. O casamento, ele não é um objeto, algo que venha satisfazer simplesmente os anseios, os desejos do homem. Vou casar para ter relações. Não foi esse o objetivo. O objetivo que Deus uniu o casal foi que eles viessem se dedicarem a fazerem filhos parecidos com Deus. Quando um casal, eles casam com esse propósito de fazerem filhos, de formarem filhos com o comportamento de Cristo, com o comportamento dos céus, eles não vão se preocupar com defeitos alheios de ambos. Eles estão tão dedicados a formarem filhos parecidos com Deus, que não vai ter tempo de guerrinhas. Imagine os senhores chegar na sua casa, todo dia na escola, o boletim do seu filho, notas azuis. Imagine o senhor e vocês terem filhos que não chega a nenhuma queixa, filhos que lhe dão prazer, filhos que lhe dão honra, que lhe dá gosto. E você olha para o seu esposo, olha para a sua esposa e diz: esse é trabalho de nós dois. Nossos filhos, esse resultado que o comportamento do nosso filho tem, é porque nós nos unimos. Tem a sua mão, esposa. Tem a sua mão, esposo. De formarem filhos que amanhã não venham trocar tiro nos bairros. Que amanhã não venham trazer complicações para os pais resolverem. Foi esse o objetivo. E hoje, o sentimento, o casamento mudou. O sentido do objetivo original mudaram. Hoje o homem casa buscando na esposa simplesmente uma pessoa que venha fazer fazer as suas obrigações. Egocentricamente falando, ela vai cuidar de mim, ele vai cuidar de mim, e na verdade isso talvez não aconteça. E aí começa as guerras, começa esse sentimento que o nosso adversário precisa para destruir vidas, destruir famílias. No dia que o homem entender que o casamento é algo de Deus para um propósito, deixaremos de ver muitas tragédias. Um casal que se junta entre quatro paredes
que de manhã ela ensina a palavra de Deus, e à noite, quando ele chega mesmo cansado, ele ensina ao filho a palavra de Deus, e ele vê que o comportamento do filho, da filha, é um comportamento exemplar, e isso vai transferir para esse casal comprometimento com a obra de Deus. Com a obra de Deus. E hoje eu fico muito sentido. Mais uma vez, falei aqui num vídeo passado, jovens que se firmam em relacionamento tão sério. O casamento é algo tão sério, muito, muito, muito sério, que é uma decisão. É uma decisão que a pessoa está tomando para viver com aquela pessoa até enquanto houver vida. E às vezes recorre ou corre para outro sentimento, ciúmes, desconfianças, fogem do propósito e acabam no que nós estamos vendo: feminicídio. O Senhor nos uniu ao seu cônjuge, o Senhor te uniu à sua esposa, ao seu esposo, não simplesmente para satisfazer os nossos prazeres, mas para sermos cooperadores desta obra maravilhosa. Encher a terra de pessoas parecidas com Deus. Eu faço uma pergunta. Você que já comprou a sua aliança, você que está pré-casado, ou seja, no período do noivado, você está se casando para quê? Você está se unindo a esta pessoa para quê? Você sabia que esta jovem que você está casando hoje, ela ficará um pouco mais velha amanhã? Você sabia que é preciso você superar algum defeito que ela tem? Na verdade, se vocês estiverem dedicados à obra do Senhor, vocês não terão tempo para observar defeitos um do outro. É tão prazeroso formar filho para Deus, que a gente não vai ter tempo para desavenças. Entre numa empresa que está fabricando algo, entre em uma área de produção, veja quando as pessoas se dedicam ao que está fazendo, as suas horas determinadas, se elas têm tempo de disse-me-disse, se elas têm tempo. Tem gente que se dedica com tanto prazer ao que está fazendo, que nem se lembra que qual é a farda que ela está vestida. Assim é nós, como você casar, se dedicar às coisas de Deus, a formarem famílias parecidas com Deus, filhos parecidos com Deus, com o comportamento dos céus. Nós não teremos tempo para a prostituição, para a vaidade, para pensamentos que fogem dos princípios do céu. Então, o sentido do casamento é esse. O sentido de Deus unir o homem e uma mulher foi para isso. Para que é que um pedreiro precisa de uma colher de pedreiro? Para que é que o carpinteiro precisa de um martelo? Foi para isso que Deus uniu o homem e a mulher, para formarem filhos, para encherem a terra parecido com Ele. Para que é que você está se ajuntando com esta pessoa? Para simplesmente
na expectativa dele vir cuidar de você, dela vir cuidar de você? E se isso não acontecer, será motivo de acabar em morte? Será motivo de acabar em tragédia? Ou será motivo de separação? É bem provável. Quando um casal não sabe o sentido do casamento, o final é a separação. Mas quando uma pessoa se junta, duas pessoas se juntam num só objetivo, é a mesma coisa. Estamos numa empresa, estamos lá, estamos dedicados a fazer o que a empresa mandou reproduzir. Tem muitas coisas na empresa que a gente não gosta, mas não é para gostar. Nós estamos ali para produzir. Até porque, quando ficou mais complexo, quando se trata de relacionamento, porque quando Deus uniu Adão e Eva não havia defeitos. Era mais fácil reproduzir filhos para Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele não muda os seus planos. Ele é determinado nos seus projetos. Ele uniu o casal para reproduzir filhos. Hoje é mais complexo porque o pecado deteriorou nossa natureza. Nós temos que passar por cima dos defeitos um do outro e focarem para formar filho parecido com Deus, ensinando nas Escrituras Sagradas, ensinando nos princípios. Mas tudo o que aconteceu foi o que Satanás quer. O que foi que este pai ensinou para essas duas crianças, uma sendo filho dele próprio, ainda especial, esfaqueando a esposa, a ex, porque ela já não queria mais continuar com esse relacionamento, esfaqueando na frente dos filhos. Foi isso, para isso que Deus uniu o casal? Foi para isso que Deus fez o casamento? Para que eu viesse fazer coisas terríveis na frente dos meus filhos? Como eu e a minha esposa faríamos filhos parecido com Deus, dando palavrão, se os céus não aceitam isso? Como farei eu filhos parecido com Deus, trazendo bebidas para a minha casa, drogas, prostituição, palavrões, pessoas de baixas, pessoas que não é digna, que ninguém que se respeita abre a sua porta, porque o seu lar é um paraíso que foi feito para formar em filho. O meu e o seu lar deve e é um jardim aonde nós formamos filhos parecidos com Deus. E essas crianças ontem aprenderam o quê? De um pai, de um casamento que não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Para que é que você se noivou? Você que comprou essa aliança, qual é o sentido desse relacionamento? Para satisfazer os seus desejos? Você sabia que quando você está com sede, que sacia a sua sede, ainda que fique um pouco de água no copo, a tendência é a gente jogar fora? Será que quando você saciar a sua sede, no literal, sexualmente falando, será que você vai jogar o resto da água fora? Será que o casamento é para este sentido? Satisfazer o ato ou satisfazer a vontade sexual? Você está se casando para quê? Você está correndo atrás dessa pessoa para quê? Por que é que você está cantando essa pessoa, está atrás dessa pessoa? Para que é que você está dizendo para o pastor, para o seu líder e para os seus pais, para os pais dela, que você quer ficar com ela? Para quando você satisfazer os seus desejos, jogar fora? E acabar talvez em tragédia? Então esse
é o verdadeiro casamento. Casamento que os dois se unem para formarem filhos parecidos com Deus. E mais uma vez, nesta manhã, eu quero demonstrar as minhas condolências para Catarine, que já não está mais no nosso meio, deixando assim 2 filhos. O destino dessas crianças Deus já garantiu, eu tenho certeza disso. Mas você que está para se casar, você que está aí dizendo que está apaixonado, apaixonada, pergunte para ele e pergunte para ela: para que é que você quer casar comigo? Porque muitos se casam e não sabem qual é o sentido do casamento. Catarine, que o Espírito Santo de Deus coloque a tua alma em um bom lugar. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Eu junto meus sentimentos, o mesmo sentimento do nosso bairro Plataforma, que está em luta. É muito triste ver uma família sendo destruída, ele não aceitando o fim do relacionamento, recebeu uma força maligna, escalando um prédio até chegar no 2º andar. Um profissional, se fosse consertar uma lâmpada ou alguma coisa, talvez tivesse dificuldade. Ele conseguiu escalar, arrombando a porta e assim esfaqueando a obreira, a mulher de Deus, e assim arrancando-lhe a vida. Pense nisso. Para que é que você está casando? Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Continue orando pela minha vida, continue orando por esse projeto hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus.